Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 6. Vitória odiava delegacias. Tinham cor, cheiro e textura muito específicos que a faziam recordar. O grito ensurdecedor da sirene, vermelho e azul, vermelho e azul. O banco de couro repleto de falhas e ranhuras, o tec-tec do ventilador de teto, o gosto de hortelã das balinhas que os policiais lhe ofereciam no hospital para que parasse de chorar e respondesse às perguntas que faziam. Vitória aguardava fazia 20 minutos na sala do delegado titular. O sábado cinzento, com o céu cheio de nuvens e o vento forte, só piorava seu estado de espírito. Sentado ao lado dela, o Dr. Max tamborilava os dedos da mão direita na mesa enquanto mantinha a esquerda, enfaixada, sob as pernas. Ele tampouco parecia confortável ali. Fizeram uma rápida pesquisa na internet. Em 1998, José Pereira Aquino era delegado substituto da unidade da Ilha do Governador e tinha sido o primeiro policial civil a chegar ao local do crime, depois que tia Emília deparara com o espetáculo horroroso e chamara a polícia. Atualmente, Aquino era delegado titular da 12ª DP, na rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, a poucas quadras de onde a Rose morava. Vitória não entendia muito bem por que o psiquiatra achava tão importante que ela procurasse o mesmo delegado daquela época, mas concordara em fazê-lo. Imersa naquele ambiente, as lembranças não paravam de voltar à sua mente. Na época, logo que saíra do hospital, fora colocada diante de homens altos e sérios. Tia Emília abraçava seu corpinho, repetindo pela milésima vez que sua mãe, seu pai e seu irmão tinham viajado para bem longe, para o céu. Fora só então que a notícia começara a fazer sentido em sua lógica infantil. Ela entenderá que os tinha perdido para sempre e que estava sozinha. Mais tarde, compreenderá também que haviam culpado por aquilo tudo, o pichador. Escutara muitas vezes aquele apelido sem saber bem do que se tratava. Ainda hoje, em seus pensamentos, a figura monstruosa conservava certo caráter juvenil, como se não tivesse envelhecido. Sua imagem tinha traços esmaecidos, como um VHS. Vitória se assustou quando o delegado Aquino entrou na sala e fechou a porta. Ela ficou de pé e o cumprimentou com um aceno de cabeça. "Meu Deus, você cresceu", ele disse, forçando simpatia. Vitória recolheu os braços para deixar claro que não queria apertar sua mão. O Dr. Max fez aquilo no lugar dela, e o delegado não demonstrou nenhum constrangimento. Enquanto Aquino dava a volta na mesa e se sentava na cadeira, Vitória o observou. Ele era um homem calvo, sem pelos nos braços ou no rosto marcado de quem espremeu espinhas na adolescência. Tinha certo ar cansado, mas vestia roupas leves, como um turista no calçadão da praia. Parecia aguardar desesperadamente pelo dia da aposentadoria. Recostado, Aquino cruzou as mãos sobre a mesa e balançou a cabeça com um meio sorriso no rosto. "Impressionante. As pessoas mudam muito em 20 anos", ele disse. Era um estranho reencontro. Suas vidas tinham se cruzado em uma situação extrema. Ao chegar ao local do crime, o policial encontrara tia Emília desesperada, abraçada à sobrinha neta desmaiada. Resolvera contrariar o protocolo, levando Vitória nos braços até a área externa enquanto a ambulância não chegava. Agora, eles eram como dois estranhos obrigados a dividir a mesa em uma festa de casamento. Vitória ficou pensando se deveria agradecer. "Com 20 anos de atraso. Fiquei surpreso quando avisaram que você estava aqui", ele disse. "Desculpa a demora. Um jovem que é a peça-chave de um caso que investiguei e que está em coma desde 2008 apresentou um sinal de melhoras justo hoje. Dá para acreditar? Depois de tanto tempo, me ligaram da clínica Madre Teresa. Parece que é o dia dos casos antigos", o Dr. Max disse. Aquino mexeu no mouse, fazendo a tela do computador sair do descanso. "Pedi para digitalizarem seu inquérito policial quando soube que viria", Aquino disse para ela. "Mas ainda não recebi." Vitória ficou incomodada que ele usasse o pronome possessivo para se referir ao inquérito, como se toda aquela merda pertencesse a ela, mas continuou calada. Só ajeitou o lacinho nos cabelos. Naquela época, eram papéis e mais papéis, o inferno, o policial emendou.
Foi o primeiro grande caso que peguei. Não é todo dia que uma coisa dessas acontece. Lembro bem os detalhes. O que posso fazer por vocês? Vitória virou o rosto para o Dr. Max, numa sugestão tácita de que ele deveria conduzir a conversa. O médico fez um resumo do que Vitória havia lhe contado, de maneira fria e organizada. Ela achou melhor assim. Era como assistir a um filme. Aquino escutou tudo de braços cruzados, sem fazer interrupções, desviando os olhos semicerrados de vez em quando para Vitória. Quando o Dr. Max terminou de falar, o policial perguntou: Acha que Santiago voltou e pichou a parede do seu quarto? Existe outra explicação. Vitória retrucou. Ela se deu conta de que era a primeira vez que abria a boca na conversa. Alguém pode estar tentando te provocar? Algum inimigo. Saíram muitas notícias. Todo mundo sabe que o criminoso pichou o rosto das vítimas. Alguém pode estar imitando o desgraçado só para assustar você. Faz 20 anos, garota. Por que ele voltaria agora? Mas ele está solto, não? O Dr. Max perguntou, tentando conter o nervosismo, sem muito êxito. Ficou menos de um ano num centro de socioeducação para menores infratores. Quando completou 18, entraram com habeas corpus e ele foi liberado. É assim que funciona a lei neste país. Santiago tinha 17 anos quando cometeu o crime. Aquino disse, brincando com um clipe entre os dedos. A ligação com as vítimas era óbvia. Ele estudava na escola dos pais dela. De resto, nada faz sentido. Mauro era o diretor e mal tinha contato com os alunos. Santiago tinha sido aluno de Sandra no primeiro grau. Seu boletim era ótimo. Todos disseram que adorava estudar lá, inclusive o pai dele. Santiago estudava na Ícone desde pequenos. Entrou no que era a sexta série, aos 11. Nos anos seguintes, se meteu em confusões por pichar muros. Nada demais, coisa de adolescente. Era um aluno dedicado, ia prestar vestibular para medicina. Estava no último ano da escola quando cometeu o crime. Ninguém entendeu. O que ele disse na época? Nos interrogatórios? Nada. Não apontou o motivo. Não explicou o spray no rosto das vítimas. Aquino fechou os olhos, tentando resgatar as memórias. Fizemos uma série de perguntas, mas ele só ficou calado, de cabeça baixa, remexendo as mãos. Cheguei a pensar que aquele filho da puta fosse doente mental. Fizeram testes e concluíram que ele teve uma espécie de surto. E ninguém nunca mais soube dele depois que foi liberado. Aquino deixou o clipe sobre a mesa num movimento teatral. Então virou para o computador. No caminho para cá, fiz uma pesquisa. Santiago Nogueira Odelli não é tão comum. No Google, só encontrei matérias referentes ao crime. No nosso sistema também não consta nada além disso. Ele não apareceu em nenhum boletim de ocorrência nesses anos todos. Pode dirigir alcoolizado, bater na mulher ou qualquer merda dessas. Tem 37 anos agora. Vai saber. Talvez seja um sujeito certinho, casado, com filho. Pelos depoimentos, nunca pareceu um assassino, se entendem o que quero dizer. Era calmo e quieto, como se vivesse num mundo só dele. Como vocês o pegaram na época? O psiquiatra perguntou. Santiago praticamente se entregou. Recebemos uma denúncia de que um garoto tinha sido visto nas proximidades com a roupa suja de sangue. Então colocamos viaturas para perambular pelo bairro e uma delas o encontrou. Ele estava sentado no meio-fio, numa esquina a poucas quadras do local do crime, olhando para as mãos ensanguentadas. Não reagiu quando foi preso. Nunca houve dúvida de que foi eles. Encontramos a faca e a lata de spray com o garoto, presa no cinto de ferramentas. E a família dele? A mãe tinha se mandado. Ou morrido, não lembro. Quem o criava era o pai, Átila. Um bom sujeito, discreto, trabalhador, funcionário público, acho. Se manteve do lado do filho quando a merda toda estourou, claro, mas não ficava dizendo que ele era inocente nem nada do tipo. Só aceitou. É isso. Ele aceitou. E ainda mora no mesmo lugar. O pai, imagino que não. Destruíram a casa na época, quebraram janelas, picharam paredes. Você pode imaginar. Não é fácil ser pai de um assassino. É como se a família toda fosse culpada. Como se fosse uma questão de sangue. O que você pode fazer por nós? O Dr. Max perguntou, e Vitória gostou que ele tivesse se incluído na situação. Vou pedir para um policial ir ao apartamento tirar fotos. Depois, abro uma ocorrência. Vitória baixou os olhos. Eu limpei a pichação. O quê? Ela ficou nervosa e pintou a parede. O psiquiatra defendeu. Aquino soltou um suspiro cansado. Aí você me complica, garota. Não tenho o que fazer. A prova da invasão foi apagada. E sem invasão não tem crime. Se ele não levou nada e não agrediu ninguém, Vitória não gostou do tom do delegado. Manteve a cabeça baixa, como uma criança de castigo. Queria ir embora dali, voltar para casa e passar a tarde sem pensar em mais nada, muito menos pichações, mortes ou delegacias. Você tem fotos recentes de Santiago? O Dr. Max perguntou. Só daquela época. E são poucas. Como ele era menor, os jornais não podiam publicar. Vitória preferia não ver foto nenhuma.
Só de pensar nele, a cãibra na perna invisível já voltava com força. Ela se perguntava se o delegado sabia da perna mecânica. Teria acompanhado a cirurgia de emergência. Não queria mencionar o assunto na frente do psiquiatra. Ansiosa, perguntou ao Dr. Max: vamos embora? O médico parecia não querer sair de mãos vazias. Não tem nada que o senhor possa fazer. Não posso me envolver oficialmente, mas vou tentar arranjar o contato do pai dele. Vocês podem ver se ele tem notícia do filho. Talvez tudo não passe de um mal-entendido. Vitória achou uma péssima ideia, mas o Dr. Mack se animou. Isso seria ótimo. Me liga amanhã e aviso que consegui. Aquino voltou a cruzar os braços, indicando que a conversa tinha chegado ao fim. Vitória se levantou, fazendo um gesto de cabeça para o delegado. Então foi até a porta, com o psiquiatra ao seu lado, como um cão fiel. Antes de sair da sala, teve vontade de fazer uma pergunta. Hesitou por um instante, mas o que tinha a perder? Virou-se para o delegado. Se visse Santiago hoje, acha que o reconhecerias? Aquino pensou um pouco. Passou os olhos castanhos pelo Dr. Max e os fixou em Vitória, dando de ombros. As pessoas mudam muito em 20 anos. Capítulo 7. Eram 2 horas de viagem até Iguaba Grande. Estavam no carro do Dr. Max, um SUV Chrysler 2010 preto que mais parecia uma van escolar, com portas traseiras de correr e um bagageiro enorme. Enquanto seguiam pela BR-101, Vitória pensava em como o veículo parecia impróprio para o psiquiatra. Grande demais, chamativo, exagerado. Um carro daquele só fazia sentido para alguém com uma família enorme, com 3 ou 4 filhos. Ela não achava que fosse o caso, mas se deu conta de que sabia muito pouco sobre o médico. Sentiu-se em desvantagem. Ele nunca falava de si mesmo, nem para citar exemplos. Nas sessões, o assunto era apenas ela. Vitória pensou em como sessões de terapia eram absurdas. A pessoa contava todas as barbaridades que pensava um desconhecido e seguia seus conselhos como se fosse um messias. Ela tinha reparado no primeiro dia que o Dr. Max não usava aliança e deduzira que ele não tinha mulher ou filhos. O médico parecerá do tipo solitário que passava os fins de semana lendo e estudando, talvez cercado de cachorros. Agora, diante daquele carro, ela se via obrigada a repensar a hipótese. O Dr. Max devia ser atraente para a maioria das mulheres, não só pela altura, mas pelo físico bem definido e pelo rosto atípico, reconfortante, mas sisudo, jovem, mas coberto de pelos grisalhos. O psiquiatra dirigia como falava, calmo, firme e atento. Ouvia um CD de jazz instrumental. Vitória passou os olhos pelo carro em busca de pistas. Nada de sujeira nos tapetes, nenhum brinquedo no banco traseiro, couro intacto, bagageiro vazio. Era um carro extremamente limpo, mas sem personalidade. Ela decidiu que investigaria o porta-luva se o Dr. Max parasse num posto de gasolina para ir ao banheiro. Havia um terço preso ao retrovisor central. Aquilo também era novidade. Ela nunca havia cogitado que ele fosse religioso. O celular tremeu no bolso de Vitória, que o pegou e ficou paralisada. O médico baixou a música. Não vai atender? Ele perguntou. Era Jorge. Vitória já havia decorado o telefone dele. Melhor não. Ela recusou a ligação e devolveu o aparelho ao bolso. É da casa de repousos. Não. Se importa se eu perguntar quem era. Estamos fazendo uma sessão dentro do carro. Ele sorriu e balançou a cabeça, sem tirar os olhos do trânsito. Estamos só conversando. Como 2 amigos. Saí com o escritor na segunda-feira. O nome dele é Jorge. O Dr. Max não conseguiu conter a surpresa e olhou para ela. Está falando sério? Porque não me contou antes. Aconteceu tanta coisa. Vitória suspirou. E não foi nada demais. Nada demais. Ele só me convidou para ir num restaurante ali perto. Eu aceitei e a gente conversou um pouco. E o que achou da conversa? Foi legal. Tinha sido mais que legal. Só que ela não queria abrir margem para interpretações. Muito bom, Vic. Muito bom, o médico disse. E por que acha que Jorge te ligou agora? Ele me chamou para sair de novo na sexta. Com tudo isso, acabei esquecendo. E não deu nenhuma satisfação. Não sei o que o cara quer comigo. Te conhecer? Ué, me conhecer? Comecei a contar do meu passado e ele ficou chocado. E como esperava que ele reagisse? Vitória deu de ombros. Pretende encontrar Jorge de novo? Não sei. E não sabia mesmo. O encontro com o escritor e até mesmo a raiva de arroz tinham passado a parecer pequenos demais. Vez ou outra, Vitória se pegava pensando nela e em Jorge fazendo piadinhas e falando banalidades. Algo que parecia inatingível naquele momento. Às vezes, é bom se distrair, o psiquiatra disse. Quem te dá mais trabalho? Eu, o filho do vampiro de Caxias ou o garoto cão? O Dr. Max arqueou as sobrancelhas. Não fale assim, Vic.
Ela apoiou a cabeça no encosto e ficou olhando a estrada pela janela, enquanto as notas graves dos instrumentos de sopro da música, marcadas por um baixo firme, reverberavam em seu interior. Esperou que a faixa terminasse para perguntar: "Você é casado?" "Por que quer saber? Esse carro enorme não combina com você. Como achou que fosse meu carro? Menor?" Ela disse. "E você não me respondeu. Me separei há algum tempo. Tem filhos?" "Não, Vic, não tenho. Mas vamos parar por aqui. Está bem." Ela não conseguia imaginar a aparência da ex-mulher do Dr. Máximo. Era interessante enxergar o médico como uma pessoa comum, com alegrias e problemas na vida. Em que momento havia se separado? Por qual motivo? Ela o tinha traído? Ou fora ele quem arranjara uma amante? Talvez não fosse culpa de ninguém, apenas o discreto desgaste da convivência diária. Vitória já era paciente dele quando o divórcio acontecerá. Ela não tinha reparado em nada, em nenhuma variação de humor ao longo dos anos. Era como se a existência do psiquiatra tivesse se restringido ao consultório, mas então começasse a transbordar para outras áreas de sua vida. Vitória entendia bem o que ele queria dizer com ultrapassar limites, e não deixava de se perguntar o que significava estar no carro com seu psiquiatra a caminho de Iguaba Grande para visitar o pai do garoto que matara sua família. Iguaba era um dos municípios da região dos Lagos. O lugar costumava lotar no verão e nos fins de semana ensolarados. Comparado a Búzios ou Cabo Frio, revelava toda a sua decadência. Ao longo da orla, estendiam-se quiosques quase vazios com músicos tocando violão, aparelhos de musculação enferrujados e uma areia marrom pouco convidativa. A lagoa era mansa, com terra lodosa em volta e águas mornas e escuras. Eles chegaram à rua principal no meio da tarde. Estava razoavelmente cheia para um domingo morno, com seus restaurantes de caldos, supermercados, sorveterias de qualidade duvidosa, lojas de material de construção, lan houses e pizzarias. O Dr. Max consultou o papel com o endereço que pegara naquela manhã, ao ligar para o telefone que o delegado Aquino havia passado. Eles seguiram por mais 5 quadras até o número certo, um portão de ferro verde que servia de entrada para uma vila de casas simples. "É a casa 10, o Dr. Max disse. "Certo", Vitória disse. "Se importa que eu vá sozinha?" Ele a observou. "Sério? Tem certeza?" Ela não tinha. Estava morrendo de medo, mas não queria parecer vulnerável. "É melhor não ultrapassar mais um limite", disse, forçando um sorriso. O psiquiatra concordou. Enquanto tirava o cinto de segurança, Vitória tentou se acalmar. O canivete suíço estava no bolso traseiro da calça. Ela encarou a mão enfaixada do médico, que repousava sobre o volante, e se sentiu culpada. Precisava se controlar. Não pretendia usar o canivete contra o pai de Santiago, mas não fazia ideia de como ele ia recebê-la. "Já volto", disse, abrindo a porta do carro. Vitória colocou a mochila jeans nas costas e caminhou do jeito mais natural possível. Não tinha dúvidas de que o psiquiatra a observava se afastar, mas evitou pensar naquilo. Empurrou o portão e entrou na vila silenciosa, seguindo pelo meio da rua de terra. As casas eram térreas ou tinham 2 andares, com garagem na lateral e jardim na frente. A maioria era protegida por grades com placas do tipo "Cuidado, cão bravo", ainda que ela não escutasse nenhum cachorro latir. A número 10 era igual às outras. Atrás do portão, uma menina se divertia em uma piscina de plástico. Não devia ter mais do que 8 anos e estava compenetrada em deixar um patinho amarelo submerso. A sombra projetada na parede fazia lembrar a garra de um monstro de ficção científica. Quando pequena, Vitória adorava fazer figuras com sombras. A mãe havia lhe ensinado. Com as 2 mãos, imitava cachorros, elefantes e passarinhos. Agora, o desenho na parede parecia um mau agouro. Ela se aproximou da grade, observando a menina brincar. Dos fundos da casa, subia uma fumaça e um forte cheiro de carne na brasa. "Quem é você?" a menina perguntou, deitando a cabeça no ombro de um jeito meigo. "O Átila mora aqui." A menina fez que sim. Então pulou fora da piscina, mordeu o patinho amarelo e saiu correndo para dentro da casa, toda molhada, gritando: "Papai!" Segundos depois, apareceu um homem moreno, com a pele enrugada, cabelos longos e muito escuros, sem dúvida pintados, olhos pequenos e nariz adunco que indicava ascendência árabe. Estava de chinelo, short e uma regata que deixava entrever os pelos debaixo dos braços. "Meu nome é Vitória", ela começou, enquanto Átila se aproximava da grade. "Eu sei. Estava esperando você", ele disse, sério, já abrindo o cadeado do portão. "Vamos conversar lá dentro." Vitória foi invadida pela sensação de que estava fazendo algo muito errado. O passado era uma ferida profunda, mas cicatrizada, cuja casca ela havia aprendido a não cutucar. Ali, diante do pai do assassino de sua família, estava prestes a arruinar tudo, expondo o machucado em carne viva. Mesmo assim, ela passou pelo portão e seguiu Átila até a pequena sala de estar. A televisão exibia uma corrida de carros. Havia uma pequena adega abastecida no corredor. Vitória baixou os olhos, evitando as garrafas. Sabia que um pouquinho de álcool ajudaria a acalmar.
Tentou criar alguma distância emocional e encarar aquela visita como as que fazia com arroz a apartamentos ocupados, mas era impossível. A menina passou de novo por eles, seguindo para a piscina com um pedaço de carne sangrando na mão. Eles continuaram até o quarto no final do corredor, onde havia uma cama de casal, um armário antigo e um sofá cheio de roupas e papéis avulsos. Era tudo muito apertado, opressivo. Átila afastou algumas peças para liberar espaço. Fica à vontade, disse, fechando a porta. Ele sentou na beirada do colchão. Minha esposa saiu para comprar bebida. Estou fazendo um churrasco e tenho que ficar de olho na Valentina. Infelizmente, não posso demorar muito. Vitória concordou, esfregando as mãos suadas. A vida familiar corria num ritmo agradável, e ela havia chegado para sacudir a paz deles. Era uma intrusa. Desculpa, não queria atrapalhar, disse. Seu médico me ligou e contou o que aconteceu. Átila não conseguia encará-la. Vitória também preferia evitar contato visual enquanto conversavam. O quarto era todo decorado com motivos náuticos. Havia discos antigos e uma vitrola em cima de uma caixa. Não sei do Santiago faz muitos anos. Depois da tragédia, fui obrigado a me mudar. Os vizinhos me olhavam torto. Eu recebia trotes de madrugada e chegaram a me ameaçar de morte, como se eu fosse culpado também. Vim pra cá para ficar longe do rio. Me casei de novo. Tive uma filha há 7 anos. Ela é fofa, Vitória diz, tentando ser gentil. Átila balançou a cabeça. Você não vai acreditar em mim. Mas Santiago era tão doce quanto ela. Educado, obediente, não falava palavrão. A gente morava num apartamento em Jacarepaguá que eu comecei a pagar logo que saí da faculdade. A gente era feliz lá. Aí veio a doença da minha mulher. Ela morreu em poucos meses. Câncer. A perda mexeu muito com a gente. Parecia insuportável ficar naquele apartamento, naquele bairro. Tudo me lembrava dela. E Santiago era muito ligado à mãe. Dava para ver que ele estava machucado, mas não queria falar muito. Você sabe como é perder quem a gente ama tão cedo. Sei. Ela engoliu em seco. Eu sempre quis morar em casa, cuidar de jardim, essas coisas. Vendi o apartamento e comprei um lugarzinho na Ilha do Governador, ali na Ribeira. A escola da sua família ficava a poucos quarteirões a pé e era barata. Era bom porque Santiago podia ir sozinho. Vitória percebeu que Átila não o chamava de filho. Ele seguiu falando. Eu saía cedo para trabalhar e nunca tive condição de pagar empregada. Ele se deu bem na escola, fez alguns amigos. Talvez fosse uma turma esquisita, meio mal encarada, mas para mim era coisa de pré-adolescente. Eles se vestiam de preto, escutavam rock barulhento e faziam besteira na rua, como tacar ovo no para-brisa dos carros ou assustar velhinhos. Achei que fosse algo inocente. Você visitava seu filho no centro de menores? Visitava, Átila disse, incomodado. Às vezes. Por um tempo, eu evitei Santiago. Não era fácil para mim também. Nas visitas, soube o que vocês conversavam. Nunca soube o que ele fez, se é o que quer saber. Santiago estabeleceu essa condição logo de início. Sempre teve muito interesse por imagens. No centro, devorava livros de design, arquitetura, fotografia. Ficava me falando a respeito, e eu só escutava. Ele nunca perguntou sobre mim, sobre minha família. Uma vez Santiago perguntou sobre seu estado de saúde. Você ainda estava no hospital. Ele queria que eu tivesse morrido. Não, claro que não. Estava arrependido. Ficou feliz quando contei que você estava bem, que tinha saído da UTI. Não disse que estava feliz, mas eu percebi. Quando seu filho foi solto, pouco depois de completar 18 anos. Na época, eu estava morando de favor com um amigo, em Duque de Caxias. Santiago foi morar comigo, mas já não era mais o mesmo. Ninguém é o mesmo depois de um lugar daqueles. A prisão para menores é pior do que a de adultos, vai por mim. Eu não sentia mais nenhuma conexão com ele. Tinha uma barreira entre a gente. Fora da prisão, ele nunca falou sobre aquela noite. Átila negou com a cabeça. Até hoje me pergunto por que ele fez aquilo. Mas acho que sempre vai ser um mistério. Talvez nem ele soubesse responder. Para mim, nunca fez sentido. Um dia, um bom garoto invade uma casa com uma faca e mata todo mundo. Cadê a lógica? Sem dúvida, alguma coisa aconteceu. Algo que mexeu com ele, com sua alma. Santiago deve ter se metido em coisa feia, confiado nas pessoas erradas. Mas ele nunca quis me falar. Para meu próprio bem, resolvi seguir em frente, em vez de ficar remoendo essa história. Você deveria fazer o mesmo. Era o que eu estava fazendo até chegar em casa e ver uma pichação na minha parede. Talvez não tenha sido ele. Havia certa paz na postura de Átila, que estava com a coluna ereta e as mãos apoiadas nas coxas, como um sábio, dono de todas as verdades relativas ao homem e à natureza. Um silêncio incômodo ganhou força. A ideia de que outra pessoa estivesse usando aquela história contra ela parecia absurda. Vitória. Só podia ser Santiago, ainda que não entendesse o motivo. Quando vocês se separaram, um dia qualquer, sem mais nem menos,
Acordei e ele não estava mais em casa. Santiago tinha muita raiva. Dizia que havia sido abandonado na prisão. Então acho que resolveu me abandonar também. Levou 5.000 reais que eu tinha escondido numa gaveta. Com quantos anos ele estava? 19. Desde então? Nenhuma ligação. E você não tem fotos dele? Só de criança? Átila se levantou e contornou a cama, passando pela janela. Abriu a porta do armário e subiu no colchão. Então enfiou o braço na parte de cima em busca de alguma coisa. Quando ele saiu da cadeia, estava muito mudado, mais pálido. Se recusava a aparecer em fotos. E eu mesmo não tinha nenhum motivo para tirar. Continuou, ficando na ponta dos pés para alcançar o fundo do armário, de onde retirou uma caixa de papelão empoeirada, do tipo usado para guardar arquivos de escritório. Átila precisou segurá-la com as duas mãos. Assoprou o pó de cima e desceu da cama, voltando a se sentar com ela sob as pernas. Depois de abrir a tampa, pegou uma foto do topo e estendeu para Vitória. Essa foi tirada na formatura do 1º grau. Santiago era um garoto comum, moreno claro, com nariz pequeno acima de 2 linhas que mais pareciam um rasgo do que uma boca. Na foto, devia ter 14 anos. Havia um orgulho evidente nos olhos pretos. Ele posava sorridente, com beca e cabelo, diante de um fundo acinzentado. O símbolo da escola ícone, uma tocha olímpica estilizada, aparecia na altura do bolso. Ele estava tão feliz nessa época, Átila disse, ainda mexendo na caixa. Retirou um caderno pesado, deixou a caixa de lado e o apoiou sob as pernas. Tem isso aqui também. Um diário que ele escrevia quando tinha uns 11 anos, por recomendação de um psicólogo. Logo depois que a mãe morreu, Santiago fez umas sessões numa clínica da prefeitura. Parou quando mudamos de bairro, mas continuou a escrever mesmo assim. Pouco antes de ir embora, pediu para eu te entregar o caderno caso você aparecesse. Mas você nunca apareceu. Até agora. O caderno de espiral tinha tamanho médio e era grosso, com capa dura verde-limão e folhas pautadas já um tanto amareladas. Vitória o folheou. As páginas preenchidas com caneta azul emanavam cheiro de guardado. Pode levar. É seu. Átila ficou de pé e bateu as mãos nas coxas. Agora, posso te pedir um favor? Não me leva a mal, Waz. Por favor, não me procura mais. Já sofri muito com tudo isso. Precisei me reinventar. Hoje vivo em paz com minha família. Não quero mais saber dessa história. Ela entendia o lado dele. Concordou, mantendo o caderno junto ao peito. Parecia pesar toneladas. Átila acompanhou até a saída, sem trocarem mais nenhuma palavra. A menina deu tchauzinho para Vitória, enrolada na toalha e tremendo de frio. Ela reparou que faltava um dente em seu sorriso, e aquele detalhe a encheu de compaixão. Seguiu pela rua sem saída folheando as páginas, ansiosa por absorver todas as palavras. Na primeira folha, constava o nome completo de Santiago, em uma letra grande, redonda e bem cuidada. No alto de cada entrada, havia dia, mês e ano. Então uma foto caiu no chão e a fez parar. Vitória a pegou e estudou com interesse. Nela, havia 3 meninos abraçados, com cerca de 12 anos, usando bermuda azul marinho e camisa bege com o logo da escola ícone. Ao fundo, apareciam os balanços e a gangorra do parquinho da escola. Santiago era o da direita, mas ela não sabia quem eram os outros. Uma súbita queda de pressão a obrigou a se sentar no meio-fio. Vitória levantou a cabeça, respirando fundo e tentando fixar os olhos em algo que a mantivesse desperta. Daquela distância, o carro na entrada da vila era apenas um ponto preto. Ela folheou mais um pouco o caderno, enquanto seu ritmo cardíaco normalizava. As palavras de Átila reverberavam em sua cabeça. Santiago deve ter se metido em coisa feia, confiado nas pessoas erradas. Quando se sentiu um pouco melhor, tirou o canivete suíço do bolso e guardou na mochila, junto com o caderno. Depois, seguiu até o carro. O doutor Max a encarou, ansioso. Como foi? Ele não sabia de nada. O psiquiatra piscou algumas vezes, decepcionado. Nadas. Enquanto não lesse o caderno, Vitória preferia não mencionar a ninguém. Afundou-se no banco, abraçada à mochila, ansiosa para chegar em casa. Capítulo 8. Diário de Santiago. 1º de março de 1993. Segunda. Odeio a escola nova. Odeio a casa nova. Odeio esse lugar horrível em que a gente veio morar. No prédio, eu podia brincar com o Lucas, o Tássio e o Henrique. Sei lá quando vou ver eles agora. Minha escola era menor e mais legal. Essa nova é um prédio marrom enorme. Tem umas crianças chatas do jardim que gritam e correm o tempo todo e um pessoal mais velho que fica falando palavrão e olhando torto pra gente. Pelo menos é legal ver as meninas mais velhas, com peitão e bundão. Tem várias muito gostosas. As meninas da minha turma são chatas, e os meninos também. Só a Rayane Mota é legal. Ela põe a língua entre os dentes de um jeito perfeito para falar o sobrenome dela.
E tem olhos verdes e um cabelão que chega na cintura. Mas nem olha pra mim. Hoje meu pai veio contar todo animado que a D. Terezinha disse que pode me buscar na escola quando ele tiver que ficar no trabalho até tarde. Só falei que posso ir e voltar sozinho. Ele acabou deixando, porque fica perto e eu prometi olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. O Igor e o Gabriel iam me sacanear quando me vissem com a D. Terezinha. Igor e Gabriel são os dois garotos mais insuportáveis da minha turma. Sentam lá atrás e passam a aula toda falando. A professora de matemática até deu bronca neles. Ficaram morrendo de medo, porque a Sandra é brava de verdade e ameaçou ligar para os pais. Ela é mulher do diretor, então pode até expulsar ele se quiser. Depois do recreio, na aula de geografia, eles colocaram uma taxinha do mural na cadeira e riram muito quando o Lauro sentou. Na saída, vi o Igor tirando um spray da mochila e pichando um muro de uma casa azul pertinho da escola. Não sei quem mora lá. Quando passei, ele parou e olhou, mas virei o rosto na hora e andei depressa até em casa. Acho que ele nem ligou. Às vezes, não é tão ruim assim ser invisível. 5 de maio de 1993. Quarta hoje a tia Ecleia, professora de artes, chegou na sala cheia de material dizendo que o Dia das Mães estava chegando e que a gente ia fazer um porta-joias de madeira. Ela pediu para todo mundo trazer uma foto com a mãe para colar na tampa. Eu falei que não tenho mais mãe. Aí a tia Ecleia ficou vermelha e disse para eu fazer para o meu pai então. Quando ela saiu da sala para buscar mais cola, o Igor deu um cuecão no Lauro, tão forte que ele ficou sem ar e teve que segurar o choro. Deve ter doído muito. A Rayane ficou assustada. Minha vontade foi de abraçar ela e dizer que ia ficar tudo bem. Mas não fiz isso. Depois o Igor começou a jogar papel em mim. Ele e o Gabriel ficaram me chamando de filho de chocadeira. O Igor acha que só porque é mais alto e já tem pelo no sovaco pode fazer o que quiser, e o Gabriel obedece. Foi me dando muita raiva. Aí levantei e dei um soco no puxa-saco. Todo mundo ficou me olhando. E a Rayane sorriu para mim. A professora me mandou para a sala do diretor, que parece uma múmia, e não deu em nada. Só levei uma anotação para casa. Não paro de pensar no Igor e no Gabriel me chamando de filho de chocadeira. Minha vontade é de matar os dois. 21 de maio de 1993. Sexta, aconteceu uma coisa diferente na escola hoje. Voltei mais cedo do recreio. O Igor e o Gabriel estavam em cima do tablado do professor. Eles estavam esfarelando o giz do quadro negro e juntando o pó dentro de um saco plástico. O Igor pediu ajuda e, sem pensar muito, obedeci. Depois, o Gabriel subiu em uma carteira e colocou o giz nas pás do ventilador, que estava desligado. O Igor me entregou o outro saco plástico e mandou colocar no ventilador de trás. No meio da aula de português, recebi da Rayane um pedacinho de papel dobrado, escrito: "Diz para ele que está com calor." Olhei para trás e o Igor piscou para mim. Era dele o recado. De novo, obedeci. Quando o professor ligou os ventiladores, o pó de giz começou a cair como se fosse neve, fazendo todo mundo rir. Igor puxou o coro de "Bate o Sino" e toda a turma cantou junto. O professor ficou muito bravo. Fui parar na diretoria de novo. Eu, Igor e Gabriel. Levei outra anotação para casa, e o idiota do diretor garantiu que na próxima vez vou ser suspenso. Foi muito engraçado. Na saída, o Igor me chamou para ir na casa dele amanhã. Disse que o Gabriel também vai e que a gente pode ficar jogando videogame até tarde. Até que o Igor e o Gabriel não são tão insuportáveis assim. 22 de maio de 1993. Sábado, fiquei a tarde toda na casa do Igor hoje. A mãe dele é bem diferente do que eu pensava. Ela é gorda e legal, ri alto e fala sem parar. O pai não estava em casa, acho que eles estão se separando, mas o Igor não quer contar. Ficamos jogando Master System, mas o Gabriel ganhava quase sempre, porque ele também tem videogame em casa e joga o dia inteiro. No fim da tarde, a mãe legal dele fez nuggets e não se importou que a gente colocasse muito ketchup. Daí o Gabriel começou a falar da semana de atividades na Serra, que vai ser em um sítio em Petrópolis. O Igor comentou que é muito legal, porque a gente vai no ônibus da escola e dorme em beliches, então não tem muito controle. Foi lá que ele perdeu o bebê no ano passado. Aí ele perguntou se eu era bebê. Eu não sabia o que era bebê, e ele explicou que era boca virgem, quem nunca beijou ninguém. Fiquei com vergonha e menti. Falei que tinha ficado com uma menina na outra escola. Eles não acreditaram e começaram a me sacanear. Ficaram perguntando quem eu queria beijar lá na escola. Eu não queria falar da Rayane, mas também não quero que achem que sou bicha. Daí o Igor falou que tocava muita punheta pensando nas professoras, tipo a Sofia, a Sandra e a Ana Luísa. Eles riram, e eu fiquei sem entender. O Igor me cutucou e disse que eu tinha cara de que tocava muita punheta. Eu não sabia o que era punheta, mas, como o Igor tinha falado que tocava, então concordei. Só que os dois sacaram a mentira e morreram de rir. Depois acabaram explicando, e voltei para casa com muita vontade de experimentar. Fui direto pro banho. 23 de maio de 1993. Domingo, hoje passei o dia no sofá vendo TV.
Meu pai ficou no quarto e saiu no meio da tarde para ajudar a Terezinha a comprar ração para os bichos dela. Quando ele saiu, corri para o banheiro. Tinha passado o dia cheio de vontade de tocar punheta de novo. Sentei na privada, fechei os olhos e pensei na Rayane, enquanto mexia no pinto. A pele é meio presa e dói um pouco, mas é uma dor boa. Fiquei muito tempo ali, até que senti a ardência que o Gabriel tinha falado. Quis fazer mais, mas ouvi a porta de casa batendo. Vesti a cueca depressa e dei descarga para disfarçar. 13 de junho de 1993. Domingo a mãe do Igor passou o dia fora e a gente ficou sozinho na casa dele, jogando videogame. Aí, o Igor pausou o jogo e perguntou se eu queria fazer algo legal de verdade. Ele abriu o armário e jogou um spray no meu colo. Os dois nunca tinham me chamado para grafitar com eles. O Gabriel disse que eu tinha que fazer um ritual para entrar no grupo. A gente saiu de casa levando o spray na mochila. Perguntei o que a gente ia pichar, mas o Igor só riu baixinho. Então parou na frente da casa da Terezinha, que é bem grande e tem grade baixa. Os bichos dela ficam presos nos fundos, e o Gabriel disse que a gente ia pular o muro. Eu não queria. Ali é muito movimentado, alguém podia ver, e a casa do diretor fica bem do lado. Mas eles falaram que eu não ia entrar no grupo, aí, pulei. Os cachorros da Terezinha começaram a latir lá de trás. Na janela da frente, tinha 2 gatos, um branco e um preto. Gabriel me mandou assinar a parede, mas eu nem tinha assinatura. Pensei um pouco e fiz um 22, que é meu número da sorte. A assinatura do Igor é tipo um tridente do demo, e a do Gabriel parece um omelete, mas ele disse que é uma tartaruga. Fiquei com pena da Terezinha e falei que queria ir embora, mas o Igor abriu a mochila, pegou outro spray e me entregou. Tinha um símbolo de caveira no rótulo. O Gabriel pegou o gato branco que estava na janela e disse que eu tinha que pichar. Eu tentei dizer que não, mas ele insistiu. Mirei o spray na bunda, mas acabei acertando os olhos sem querer. O gato reclamou e ficou tentando me arranhar. Quando Gabriel largou ele, achei que o bicho fosse me atacar. Mas não. Ele ficou se debatendo, gemendo alto, enquanto a tinta preta engolia a pele dele. Aquilo não era normal. Olhei para a lata sem entender e perguntei o que tinha ali. O gato mexia as patinhas no ar e sangrava. O Igor disse que era tinta com soda cáustica. Fiquei sem reação, olhando o bicho em carne viva. O Igor deu um soquinho no meu ombro e falou: "Bem-vindo ao time." Depois, pulou o muro e saiu correndo. Capítulo 9. A luz da manhã invadiu a janela do apartamento, criando um semicírculo na bancada da cozinha. Conforme as horas avançaram, o desenho foi se transformando em um círculo completo e atingiu em cheio o rosto de Vitória, imersa em um sono profundo no sofá, com o caderno aberto sobre o peito. Ela despertou ofegante. Tinha passado a madrugada lendo o Diário de Santiago. A maior parte dos registros descrevia episódios ordinários, como idas ao médico, fins de semana com o pai e programas de TV. Ainda num estado de letargia, ela ficou olhando a foto dos 3 meninos na escola, guardada na contracapa do caderno. Os outros 2 deviam ser Igor e Gabriel. Vitória ficará enojada com os trechos sobre masturbação e com a invasão à casa de Terezinha. Tinta com soda cáustica. Então as brincadeiras deles não se limitavam a jogar ovos em carros, como Átila dissera. Aquilo era muito mais sério. Ele não tinha lido o diário do filho. Era como investigar a intimidade de alguém próximo, mas ao mesmo tempo distante. Vitória conhecia quase todos aqueles nomes, de vizinhos e professores. Seus pais eram mencionados diversas vezes. Deitada, ela alcançou o celular na mesa de centro. Além das dezenas de ligações de arroz, havia uma mensagem do Dr. Max para confirmar a sessão do dia. Antes de se sentar no sofá, ela respondeu que iria. A ameaça de Santiago era como um perigo silencioso e indecifrável. Mesmo dentro do apartamento, Vitória se sentia desamparada. O que ele esperava dela? Não podia se deixar levar pela paranoia, ou estaria perdida. Espreguiçou-se, estalando os ossos, e encaixou a perna mecânica, apoiada ali perto. Olhou para o caderno sobre a almofada, aberto no ponto onde tinha parado. Queria continuar a leitura. Estava certa de que encontraria algo, mas precisava de um tempo para se recuperar. A imagem do gato de Terezinha se contorcendo de dor ainda revolvia seu estômago. Tinha dormido muito pouco, 4 horas, no máximo, e sentia o impacto da falta de descanso nos ombros doloridos e nos olhos pesados. O banho quente ajudou a melhorar seu estado. Teve vontade de pegar sob a cama as caixas antigas onde guardava os álbuns de família, documentos antigos e recordações familiares, como cartas do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa com dicas para encontrar presentinhos escondidos, mas estava atrasada. Guardou o canivete suíço no bolso da calça e saiu, atenta às pessoas na calçada e ao interior dos carros. Estranhou um homem na esquina com os olhos fixos nela e atravessou a rua, já começando a suar frio.
Contornou o quarteirão para se aproximar dele pelas costas, com o canivete firme na mão. A poucos metros, percebeu que era um vendedor de rua, com uma banca de balas e chicletes. Ao vê-la, ele abriu um sorriso safado e perguntou se queria chupar alguma coisa. Vitória se afastou sem dizer nada. Chegou ao consultório 15 minutos atrasada. Tocou a campainha e esperou 2 segundos. Teve uma surpresa quando a porta se abriu. O médico estava de cara limpa. Ela nunca o tinha visto sem barba, e não conseguiu conter o espanto. Eu sei. Fiquei diferente, o Dr. Max disse, abrindo passagem. Como está a mão? Ela perguntou, vendo que o curativo continuava ali, cicatrizando. Não se preocupe com isso. A convivência mais próxima parecia não haver alterado a relação deles no consultório. O psiquiatra parecia mais desperto e jovial, apesar dos cabelos grisalhos e de uma preocupação discreta em seu semblante. Pela primeira vez, Vitória enxergava certa fragilidade nele. Não tinha tantas novidades para contar e continuava a preferir não mencionar o diário por enquanto. Ele quis saber como ela estava lidando com as coisas agora, que começavam a se assentar. Vitória explicou que não sabia muito bem o que fazer. Continuava a se sentir ameaçada e com medo, sem ideia do que Santiago pretendia. A possibilidade de que ele estivesse de volta era alarmante. Ela temia perder o controle a qualquer momento. Sua vida saiu dos trilhos muito cedo, o Dr. Max disse. E agora você tenta controlar tudo. Eu queria que fosse possível. Ele sorriu, complacente. Eu sei. Mas, como não é, você acaba compensando. Como? Fugindo. Já falamos disso. A bebida foi uma espécie de fuga. E sua família também é. Muitas vezes. A morte da minha família é real, Vitória disse, ofendida. A pichação na minha parede também. A questão é o que você faz com essa realidade. Olho para você e vejo 2 Vitorias se equilibrando numa corda bamba. Por um lado, você é uma mulher madura, que trabalha, paga contas e tem as responsabilidades comuns de uma pessoa de 24 anos que mora sozinha. Por outro lado, às vezes se comporta como uma criança, evitando relações afetivas mais complexas e idealizando uma família perfeita. O tom professoral era irritante. Ela teve vontade de se levantar e dar um soco na cara dele. Em vez disso, perguntou, o que quer que eu faça? A pergunta certa é, o que você quer fazer? Vai se trancar em casa e viver como se tivesse 4 anos ou vai aceitar o passado e tomar consciência de quem é hoje? Tenho consciência de quem sou hoje. É verdade. Ele descruzou as pernas. Você não se esconde de si mesma. Só se esconde do mundo. O psiquiatra se inclinou, ficando com o rosto a centímetros do dela. Ele continuava a falar, mas Vitória não o escutava mais. Esperou ansiosamente pelo fim da sessão e se despediu sem encostar nele. O que o Dr. Max queria, afinal? Que ela seguisse em frente como se nada tivesse acontecido. Diante da sombra de Santiago, tinha muita dificuldade de encaixar a Rose Jorge em sua vida. Nutria algo pelo escritor, não podia negar, mas tampouco podia contar o que estava acontecendo. Ele nunca entenderia. Depois da consulta, ela atravessava a rua da Assembleia quando teve a impressão de estar sendo observada por 2 homens. Colocou a mão no bolso, sentiu o peso do canivete e apressou o passo, sem olhar para trás. Chegou ao Café Moura pouco antes das 10h30, ofegante. Margot e Ellen foram correndo ao seu encontro, entre preocupadas e curiosas. Tive uns problemas de família, ela explicou, escondendo a perturbação. Seu Beli surgiu da cozinha e lhe deu um abraço que Vitória não conseguiu recusar. Ela contou rapidamente o que havia acontecido. O português ficou alarmado, mas Vitória garantiu que estava tudo bem e pediu que ele não comentasse nada com tia Emília. Ela mesma contaria, na hora certa. Vitória passou os olhos pelo salão. Como não era hora do almoço, ainda estava um pouco vazio, com apenas 5 mesas ocupadas. No canto onde Jorge costumava sentar, um casal conversava, trocando carícias e rindo. Vitória foi para o banheiro lavar o rosto. Diante do espelho, percebeu que estava ainda mais magra. Não havia comido quase nada nos últimos dias. A mandíbula protuberante a denunciava, e os olhos pareciam mais fundos. Trabalhou o dia inteiro e até conseguiu se esquecer dos problemas, concentrada em organizar os pedidos, servir as mesas e controlar a quantidade de salgados no forno. Lá do fundo, como um mecanismo inconsciente, olhava para a porta toda vez que alguém entrava, mas Jorge não apareceu. Às 7 da noite, ela se despediu de seu Beli garantindo que voltaria no dia seguinte. Ao atravessar a porta, viu Jorge recostado em um poste na outra esquina, terminando de fumar um cigarro. Sentiu alívio ao ver que ele a estava esperando, mas tentou disfarçar o entusiasmo. Jorge jogou a guimba no chão e pisou em cima. Então colocou as mãos nos bolsos e foi em sua direção. Tive um freela e não pude vir antes, ele disse. Estava só esperando para falar com você. Não sabia que você fumava. Só quando estou nervoso, Jorge disse, baixando os olhos e aproximando o rosto do dela. Porque está me evitando. Não é pessoal. Prefere que eu me afaste. Vitória levou o indicador à boca para roer a unha. Achei que você também tinha gostado de mim. Ele insistiu.
Preciso me proteger. De quem? O gosto de sangue preencheu sua boca. Queria contar a ele, mas não conseguia. Subitamente, tudo ao redor a incomodou. O calor, o barulho, as pedras portuguesas na calçada e o cheiro de cigarro que emanava de Jorge. Desvencilhou-se dele, correndo pela rua da Assembleia. No Largo da Carioca, suava frio, apesar da brisa fresca que varria a praça. Seguiu pela Rua do Lavradio na direção da Lapa, passando em frente a motéis vagabundos e bares com executivos, todos esfregando sua felicidade na cara dela. Ao entrar em casa, acendeu todas as luzes, tirou o jeans e se deitou de camiseta no sofá, abraçada a Abu, que cheirava ao perfume doce que passará nele para compensar o do spray de tinta. Pegou o caderno sob a mesa de centro e voltou a ler. Jorge, Arroz, o Dr. Max. Todos aqueles homens e suas malditas pressões logo desapareceram de seu pensamento. Capítulo 10. Diário de Santiago. 22 de junho de 1993. Terça. Fiz 12 anos. Não sei muito bem o que isso significa, mas acho que não sou mais criança. Também não sei se quero ser adulto. Adulto tem muito problema. Ter 12 anos é ficar tipo no meio do caminho. Queria muito que nascesse logo pelo no meu sovaco e no meu peito. Outro dia, o Igor mostrou o pinto no vestiário e ele já tem pelo. Fiquei pensando se eu tenho algum problema. Minha festa de aniversário foi o máximo. De Terezinha ajudou e meu pai comprou bolo, chiclete, cachorro-quente e refrigerante. Tinha muita Sprite, que eu adoro. Veio quase todo mundo da escola, menos a Luita, a Carol e o Lauro. O Lauro eu nem queria que viesse. O mais incrível foi que a Rayane veio. E me trouxe um presente, um relógio de cabeceira que brilha no escuro. Antes da festa, meu pai me levou para cortar o cabelo e me deu um sapato novo, que parece uma bota de guerreiro da selva. Usei na festa e todo mundo achou legal. Ganhei bastante presente. Camisas maneiras, bonecos de luta e um tabuleiro de damas. O Igor me deu um spray e falou para eu deixar escondido no armário. Esse foi meu primeiro aniversário sem minha mãe. Se ela estivesse aqui, ficaria andando de um lado para outro daquele jeito dela, anotando quem deu o que de presente só para poder falar mal mais tarde. Na hora de assoprar a vela, meu pai me disse para eu fazer um pedido, e eu pensei nela. 25 de junho de 1993. Sexta, acho que fiz uma coisa muito, muito errada. Nem sei se deveria escrever isso aqui. Eu estava no quarto, vendo televisão e pensando na Rayane. Me deu vontade de tocar punheta, aí nem pensei. Coloquei a mão no pinto e comecei. Meu pai entrou no quarto e botei o pinto para dentro da cueca na hora. Acho que ele não notou nada. Estava com a cabeça em outro lugar, todo arrumado e se olhando no espelho. Ele disse que ia sair com uma amiga e perguntou se eu me importava de ficar sozinho. Achei bom, porque eu ia poder tocar punheta em paz. Apaguei a luz do quarto e ficou só a luz do relógio que a Rayane me deu. Coloquei o pinto para fora e comecei a mexer nele. Depois de um tempo, veio a ardência. E aí aconteceu uma coisa estranha. Eu comecei a tremer. Vi que estava saindo uma coisa branca, gosmenta, meio transparente. Não era xixi. Era outra coisa. Achei que ia morrer. Fiquei apavorado e tive vontade de chorar. Entrei correndo no banho, tentando fechar o pinto com a pele para não vazar mais. Agora parou, mas estou com medo. Não sei se conto o que aconteceu pro meu pai quando ele chegar. Ele pode ficar muito chateado comigo. O Igor e o Gabriel vão saber me ajudar na segunda. Espero que eu não tenha estragado meu pinto. Nunca mais vou tocar punheta. 28 de junho de 1993. Segunda, levei o dinheiro para o fim de semana na Serra. A Rayane também vai. Eu vi ela pagando hoje. Da minha turma, acho que só o Lauro não vai. E não vai fazer falta. Na hora do recreio, o Igor disse pra gente combinar de sair no próximo fim de semana. Ele falou pra eu levar o spray. Mas não sei. A de Terezinha ficou muito triste por causa do gato. Fico mal toda vez que vejo o bicho mancando no quintal, arrastando a patinha de trás, metade dele em carne viva. O gato ficou cego de um olho, e tenho certeza que me reconhece. Ele sabe que fui eu que fiz isso com ele. 11 de julho de 1993. Domingo, hoje foi a festa de encerramento da semana de atividades na Serra e do primeiro semestre. O Gabriel e o Igor falaram que a Rayane sabia de tudo e que a gente ia ficar. Tomei banho pensando nela. Coloquei minha melhor roupa e a bota que meu pai me deu de aniversário. Mais tarde, a gente sentou em roda, umas 20 pessoas, e começou a jogar verdade ou consequência. Sentei bem na frente da Rayane, que sorriu para mim. Estava tocando aquela música cigana, do Raça Negra, que eu adoro. Não deixe o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor. A gente ficou se olhando, mas a merda da garrafa nunca apontava pra gente. Fiquei esperando, esperando. O Caio beijou a Tati, a Natália deu um selinho no Arthur e o Rodrigo beijou a Letícia.
Aí eu girei a garrafa e ela caiu pro Igor perguntar pra Rayane. Ela escolheu consequência e o Igor disse me beija. Fiquei sem reação na hora. O Igor foi para cima dela e deu um beijão na frente de todo mundo. O pessoal começou a gritar e a rir, mas eles continuaram beijando. Acho que a Rayane gostou, porque colocou a língua pra fora e tudo. Levantei, amassei o copo de refri que estava tomando e joguei no chão. Saí sentindo meu rosto ficar todo vermelho. Meu corpo tremia de raiva. Minha vontade era pegar uma faca no refeitório e matar a Rayane e o Igor enquanto eles dormiam. Fiquei no meio do mato, chorando encostado numa árvore. Aí, aconteceu. Escutei alguém se aproximando. Pensei que fosse a Rayane, mas não. Era o verdadeiro amor da minha vida. É claro que eu não sabia disso na hora. Nunca tinha reparado nela. Não desse jeito. Na verdade, quando vi ela vindo, só tentei enxugar o rosto correndo, porque não queria que ninguém me visse assim, mas não deu tempo. Ela colocou a mão na árvore em que eu estava encostado e ficou me olhando, sem dizer nada. Então, falou pra gente jogar um jogo, que ia tentar adivinhar por que eu estava chorando. Acertou de primeira. Como prêmio, pediu um abraço. Foi gostoso sentir o corpo dela perto do meu, seus peitos maravilhosos e seu coração batendo forte. O hálito quente dela no meu pescoço me deixou todo arrepiado. Depois, não sei se fui eu ou se foi ela. Quando vi, a gente já estava bem perto, se beijando. Senti a língua dela nos meus dentes e enfiei a minha na boca dela também. Foi um pouco nojento no início, mas depois achei uma delícia. Passou um tempo e ela recuou, cheia de vergonha, dizendo que aquilo não era certo, que ia embora, que não podia continuar, era perigoso. Eu não queria que ela fosse embora. Puxei ela para perto, fiz carinho no rosto dela, disse que era linda e insisti para ela ficar mais. Ela aceitou. Me pediu para chamar ela de Rapunzel, e eu gostei. A gente se beijou de novo, e meu pinto ficou duro sem precisar da punheta. Foi tipo um sonho, só que acordado. Então, a gente escutou o barulho de outras pessoas saindo do dormitório e ela se afastou. Andou de volta pro galpão, prendendo os cabelões sem olhar para trás. Fiquei sentado no escuro por muito tempo, e decidi que ninguém merecia saber o que tinha acontecido. Se eu contasse, podia estragar tudo. Vou continuar amigo do Igor e do Gabriel, mas nunca vou perdoar o que o Igor fez comigo. Ele e a Rayane se merecem. Agora tenho minha Rapunzel. E esse é um segredo só nosso.